Olá, meu nome é Sueli, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre dores nos joelhos. Você sabia que joelho fala? Joelho fala. Você já ouviu a expressão mente sã, corpo são? Ela é verdadeira, porque a mente produz um corpo sadio ou um corpo doente, de acordo com o pensamento, de acordo com as atitudes da pessoa. E é nesse olhar que a psicossomática estuda os problemas das doenças no corpo físico. Na sociedade moderna, é muito comum ouvir pessoas reclamando de dores nos joelhos. E essas dores estão ligadas diretamente a duas coisas. Uma é a boca e a outra é a mente. Quando um paciente reclama que está com dores no joelho, está lá na psicoterapia, está no atendimento e fala que sente dores. Eu sempre me preocupo em olhar se a dor ela é física de fato ou se é de fundo emocional. Porque muitas vezes para chegar até o físico, a pessoa teve um comportamento na vida que levou àquela problemática. As dores nos joelhos é uma forma de se expressar que está exagerando. É uma forma de reclamação. Porque quando nós vamos observar na história do paciente, quando ele tem tal reclamação, nós percebemos que o paciente não fala das suas dificuldades. A boca só estava servindo para comer, mastigar, engolir. Então, alguém precisava falar, no caso, o joelho, e começou a reclamar através das dores. É uma expressão do que está acontecendo, é uma sinalização de que algo está errado, de que está sobrecarregando. Veja, a boca é um órgão maravilhoso de comunicação, de interação com o meio externo, é o órgão que a gente recebe alimentação. Só que quando nós passamos desse limite, a coisa fica complicada. Quando a mente não faz o papel dela de limitar, corrigir, colocar ordem na casa e exageramos, então nós sobrecarregamos não só o joelho, como qualquer outro órgão do nosso corpo físico. E aí onde que a coisa complica? É muito interessante observar que os pacientes às vezes falam assim: nossa, quando eu fico nervosa, eu ataco a geladeira. Quando eu estou irritada, eu me vingo na comida. Quando eu estou ansiosa, eu ataco, eu me dano no chocolate. E aí eu fico observando, pensando, realmente se dana mesmo. Se continuar assim, a coisa vai ficar muito complicada. Então é neste olhar que nós percebemos o exagero. Comer é uma coisa maravilhosa, é um órgão de prazer, mas a mente precisa estabelecer certos limites. Só que quando a pessoa não consegue, precisamos de uma psicoterapia, que vai muito bem, obrigado. Através da psicoterapia, a pessoa vai começar a ouvir, vai começar a entender e vai ser norteado para as questões íntimas dela, por que ela está nessa situação. Qual é a questão emocional que não está sendo resolvida e está, como diz, descontando, vingando na comida? Estou me danando no chocolate. Percebe o termo? Só que no dia a dia nós não percebemos que fazemos isso. Liga lá no piloto automático e vai. Só que o corpo vai engordando. Veja que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de engordar. E com relação a DNA, não tem o que discutir. Tem gente que tem um metabolismo mais lento. Então, realmente é complicado. Lógico que você comer, tá numa festa, você comer, tá tudo muito gostoso. Então, você pode, come, se farta, fique feliz. Só que exceção não é regra. O problema é quando a pessoa começa a comer desenfreado e isso se torna
algo comum no dia a dia da pessoa. A pessoa passa a ser, come vorazmente, passa a ser um tasmania, sai devorando tudo. Então, onde vai parar, não é mesmo? Então, é necessário ter realmente esse controle, esse emocional. Não estou falando aqui dos problemas com joelhos, que precisa ter medicamento, que precisa de uma cirurgia, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, um ato violento e tem que fazer realmente uma cirurgia. Estou falando das questões emocionais que vão levando ao acometimento, até porque o abuso vai levar um dano físico. E se a pessoa continua inflexível, porque essa questão da dor no joelho, que aparece no joelho, tem a ver não só com sobrepeso, como tem a ver com uma postura inflexível. Então a pessoa continua, vai ter acometimentos físicos, por exemplo, vai começar a tomar remédio anti-inflamatórios demais e de repente vai ter problemas gastrointestinais. Então essa pessoa continua comendo a ponto de ficar debilitada, ter queda, quebrar, ter uma lesão e ter que usar um pino, ter que usar uma prótese, tem que fazer uma cirurgia de fato. Então o que acontece? A pessoa vai indo até que o corpo fala, não, enquanto a pessoa não acordar, enquanto o mental, a mudança, a atitude mental, a conduta mental da pessoa e emocional não mudar, o corpo vai sofrendo as consequências. Um corpo que apresenta dor no joelho tem a ver com pessoas inflexíveis que às vezes não aceitam determinadas posturas, nem para si nem para o outro. Às vezes tem posturas assim, só se passar pelo meu cadáver, não é? De forma nenhuma vai fazer desta maneira, porque a pessoa tem um superego muito rígido, ela não aceita nem que ela sofra, nem que o outro sofra. A pessoa se torna incapaz de pedir perdão, de voltar atrás, de ajoelhar, de reconhecer que é teimoso, que está errado e que precisa tomar um novo caminho, nem que ela sofra. E o corpo vai dando sinais para que essa pessoa possa perceber, não, eu preciso parar. Então, é realmente muito delicado. E às vezes quando a pessoa é mais dramática, fala assim, o médico falou que eu preciso operar. Quando ela precisava pensar diferente, eu preciso operar minha ansiedade, eu preciso operar a minha boca, controlar, perceber, de falar, nossa, eu estou exagerando, eu estou comendo desgovernadamente. Então, o outro também precisa dizer que você precisa operar, que você precisa perder peso. O médico disse que eu preciso perder peso, quando na verdade a pessoa precisa ter claro, eu preciso perder peso para que o meu joelho não fique inútil. Então a pessoa decide, porque isso é uma decisão. Você decide se você quer chegar no final da vida bem, andando, ou você quer chegar arrastado, quer chegar empurrado, cadeira de roda, ou você quer chegar inválido. É uma decisão, concorda que é uma decisão emocional, mental e de reeducação? Verificar o que está dentro de si incomodando, que ansiedade é essa, que tristeza é essa que precisa ser trabalhada ou resolvida com alguém ou com você mesmo, algo que você gostaria de ter feito e não conseguiu, talvez tenha uma outra forma. Enfim, o que aconteceu porque está desenfreado a ponto de acometer seus joelhos? Então, as questões de uma alma mais rígida, mais inflexível, acaba fazendo com que esse órgão, o joelho, acaba tendo um sofrimento. E muitas vezes a pessoa abusando, continuando nesse mesmo comportamento, ela começa a tomar medicação, aí fica com problemas no gástrico e ela continua, então ela começa a andar de forma diferente para não sobrecarregar aquele lado que dói, então ela começa a ter um problema na coluna,
ela começa a ter um problema com a outra perna, ela vai tendo, enfim, diversos problemas por conta e vai protelando, protelando. Então, às vezes a inflexibilidade é tão grande que chega a um quadro de cirurgia, chega a um quadro que tem que colocar um pino, uma prótese, para ver se a pessoa acorda. A alma da pessoa está chamando a atenção. Então, a doença por si só, ela é ruim, não é? Ela é muito ruim. Mas ela é um convite, ela é um sinal, ela é um alerta, ela é uma bênção também, porque faz você se rever. Tanto é que é muito comum a pessoa que está naquele processo de internação ou no processo de fisioterapia, muito doloroso, porque vai perdendo a mobilidade e precisa fazer uma fisioterapia e aquilo causa dor. Então tem um objeto estranho no corpo, um pino, tem uma prótese, então a pessoa vai aprender a andar novamente com aquilo. Vai ter que fazer a pessoa forçar a ter um comportamento educacional de alimentação, tem que visitar o nutricionista, enfim, o que for necessário. Neste processo doloroso de empenho, automaticamente a pessoa é convidada de forma mais acirrada e ela fica lembrando de tudo aquilo que ela passou. Não. Ela já fala assim para aquele bolo, o segundo, terceiro, quarto pedaço, ok? Porque ela sabe o que ela passou. Então, e nesse momento ela vai revendo a situação dela, ela vai revendo a postura dela, ela vai repensando algumas coisas, porque o inconsciente tem a liberdade de ir liberando informações para ela repensar, poxa, eu não precisava ser tão rígido com meu filho, eu não precisava tratar a minha nora daquela forma, eu não precisava entrar em desacordo com o meu genro, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu chefe, por que eu trato meus amigos assim, o meu companheiro, a minha companheira desta forma? A pessoa tem uma oportunidade de se colocar de forma diferente. Olha como a vida é muito sábia, o corpo é muito sábio, a mente é muito sábia. Tudo isso que esse grande Criador fez para nós. Então, nós temos aí a oportunidade de refazer tudo. É muito curioso observar quando pessoas falam que após o acidente, que após aquela cirurgia, a vida dela se transformou para melhor. Porque tem gente que consegue, sabe por quê? Exatamente por conta desse processo anterior que eu expliquei. Então a pessoa realmente mudou de atitude mental, de atitude emocional, de uma conduta a outra. Então a vida dela se tornou melhor, ela não precisa mais daquele aprendizado, ela não precisa mais sentir a dor, não precisa sofrer mais. E ela sabe que ela vai poder andar livremente, fazer determinadas atividades que antes já não conseguia fazer, não conseguia agachar, não conseguia, até a natação, tudo doía, não conseguia dançar, não conseguia fazer certos movimentos, a atividade sexual estava prejudicada, enfim, é um processo de reeducação. Então, o nosso joelho fala, reclama e grita, porque senão outras coisas também começam a gritar, se nós não vamos olhando para isso. Então, é um convite para que nós possamos ouvir, limitar, entender, usar a nossa boca de forma adequada, para que os nossos joelhos não tenham que falar o que a nossa alma está gritando. Então, é uma grande oportunidade que nós temos esse olhar, não olhar como algo negativo, mas como uma possibilidade de acerto, uma possibilidade de melhoria e de crescimento. Bom, agradeço a sua atenção. Se precisar, temos aí a equipe da SMS Vida e Saúde. Desejamos uma semana maravilhosa para todos. Um forte abraço e muito obrigada. Até mais.